A frase do ministro Paulo Guedes é feliz, é inegável que é infeliz, até porque suscitou aí que muitos tirassem casquinha disso, tirassem proveito disso e o acusassem, inclusive, de coisas que eu sei que ele não é, como elitista, preconceituoso, demofóbico, coisa dessa natureza. Trabalhei com ele 6 anos e sei que ele é uma pessoa absolutamente simples, acessível, que gostava muito, inclusive, de ficar conversando com todos os funcionários mais humildes da empresa. Então, ele não tem nada disso. Agora, a frase é infeliz, ligeiramente tirada de contexto, porque depois ele volta a falar disso, falando que a imprensa ia pegar só esse trecho. É óbvio que ali a gente pode interpretar como uma hipérbole, né? Ele está querendo dizer o seguinte: havia um câmbio, uma época em que o câmbio estava artificialmente valorizado no país, onde tudo era uma grande festa, e de fato era, né? Quer dizer, o que mais tinha aqui era brasileiro, aqui pertinho da minha casa, naquele Sawgrass, andando com malas e malas, enchendo o carrinho de compras e tudo mais. Então, é uma hipérbole o que ele quer falar. Agora, o câmbio é positivo, estando tão desvalorizado assim para a imensa maioria? Não. Aí ele forçou a barra do ponto de vista conceitual, não só verbal, e não só um deslize na fala, né? Aí eu acho que um liberal não deveria enaltecer isso. Moeda forte é algo que um liberal deveria mirar, né? Essa coisa de usar a desvalorização do câmbio de forma artificial para induzir o crescimento econômico é coisa de nacional desenvolvimentista. Deixa isso com o Ciro Gomes, né? Favorece substituição de importação, favorece o setor exportador e tudo mais, e vamos fomentar o turismo doméstico. Tudo isso é uma compensação, mas na prática o que quer dizer é que o brasileiro médio está mais pobre em termos relativos que o resto todo do mundo. Então isso não pode ser celebrado. Agora, isso é responsabilidade do governo, de certa forma? Não. E também precisamos levar em conta 2 coisinhas só técnicas. Primeiro, que o câmbio nominal na máxima não quer dizer que seja o câmbio real na máxima. O câmbio que chegou a 4 e pouco na época da pré-eleição do Lula era um câmbio muito mais alto que hoje, se você ajustar para os diferenciais de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Não dá nem para comparar o poder de compra da época. E outra coisa também é a causa que leva a esse câmbio. A desvalorização durante o governo Dilma, por exemplo, era fuga de capitais. Essa desvalorização agora se deve basicamente à queda da taxa de juros, que não é marretada do governo, e sim com base em fundamentos econômicos, as reformas que vão sendo aprovadas, a expectativa do mercado e permitindo a Selic a 4,25% ao ano. Lembrando que o cupom e o Banco Central têm como meta perseguir a inflação, né? Uma meta de inflação, essa é a missão. E a inflação está dentro da meta. Então não tem muito que o governo possa fazer aqui, né? A Selic está muito baixa, é a eutanásia do rentista, os ativos brasileiros passam a ficar menos atraentes do ponto de vista internacional, e aí o dólar se valoriza frente ao real, fora aspectos mais conjunturais, como coronavírus e coisas dessa natureza. Então, não há muito o que ser feito. Eu preferiria que o ministro tivesse explicado de forma minimamente didática isso que eu tentei fazer aqui, bastante sintetizado, em 2, 3 minutos. Ele preferiu usar uma hipérbole para mostrar que o câmbio estava valorizado de uma forma muito artificial e que isso não voltará mais. Ele chegou a citar a questão dos juros, justiça seja feita, mas obviamente que existe aí toda uma legião de detratores do governo e do ministro, porque não suportam a sua agenda liberal na prática, ou então muitos são viúvas de FHC e não engolem o fato de que os economistas social-democratas demoraram muito até aprender as lições básicas de economia que o Paulo Guedes já defende, e também sempre tiveram que acender vela para a esquerda, coisa que o Bolsonaro e o Paulo Guedes nunca precisou fazer, porque defende com convicção a agenda liberal. Então pegaram isso e estão usando isso para colar nele a imagem de demofóbico, de elitista, preconceituoso. Isso tudo é bobagem. Agora, a frase foi infeliz porque levantou a bola para essa patota.